A genética vem sendo trabalhada de forma a chamar a atenção em Kaiju número 8. Vemos a criação de armaduras e armas fenomenais para ajudar a força de defesa no Japão. A questão é que além das armas e das armaduras, talvez mais coisas podem ter sido aprimoradas com os poderes dos Kaijus. O ponto é que Soshiro Hoshina pode ser descendente do Kaiju número 8. Yo, Geeks, é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Kaiju número 8. Sim, pessoal, essa semana nós não temos capítulo de Kaiju, mas nós temos uma teoria bem intrigante. A gente falou um pouquinho sobre a origem dos Kaijus na terça-feira aqui no canal. E agora vamos falar sobre Soshiro Hoshina ser descendente do Kaiju número 8. Como assim? Como assim, LP? Vamos explicar com todos os contextos logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você se inscrever no canal do Geek Brasil e continuar reagindo aos nossos conteúdos. Você sabe, né? Você já sabe, para o YouTube continuar na divulgação do nosso canal. E se você vai comprar, ficou interessado em comprar a sua coleção de Kaiju número 8, compre através dos nossos links na Amazon. Está na descrição desse vídeo. Isso você já nos ajuda pra caramba com aquela comissãozinha sem pagar mais nada por seu produto. Vamos lá, a genética é algo muito bem trabalhada em Kaiju número 8. É por causa dela que os soldados da Força de Defesa conseguem lutar contra os Kaijus de igual para igual. Se vocês pararem para pensar, parece até ser algo maluco observar que os soldados da Força de Defesa conseguem lutar contra monstros que às vezes são 20, 30, 40 vezes o seu tamanho, o tamanho deles, e eles conseguem sair vivos. Isso é graças ao fator ali da tecnologia. Ao juntar a tecnologia com o fator de linhagem dos Kaijus, os soldados conseguiram criar armaduras e equipamentos para ultrapassarem seus limites. A junção da tecnologia com o aprimoramento biológico dos Kaijus, os estudos relacionados às espécies dos Kaijus, eles puderam melhorar ainda mais os seus equipamentos e assim bater de frente contra esses monstros. Só que cada uma dessas armaduras fazem com que os personagens consigam liberar seus poderes de combate, tornando-os resistentes a golpes de Kaijus e até mesmo ferimentos que deveriam ser fatais. No começo da história, nós percebemos até ali alguns personagens tomando ali alguns disparos ou até sofrendo alguns ataques que normalmente deveriam matar um ser humano comum. Eles não são geneticamente modificados por dentro através dos poderes, através das características dos Kaijus. São soldados normais, são humanos normais, mas as armaduras acabam agindo de uma forma até mesmo para defender os soldados de golpes fatais, de ferimentos fatais. Recentemente, a gente conseguiu visualizar na história, não tão recentemente assim, mas a gente conseguiu visualizar ao longo de toda a trama que o Isao usava a armadura do Kaiju número 2 e se tornou o soldado da força mais forte por muito tempo. Durante boa parte ali da sua vida, o Isao se tornou o soldado mais forte da Força de Defesa, usando a armadura do Kaiju número 2. Nós também temos o Soshiro, que recentemente assumiu o traje do Kaiju número 10 e passou a compartilhar os poderes do monstro consigo. No caso ali do Soshiro, nós observamos que ele está em comum acordo com o Kaiju número 10 para ter a forma da sua armadura. Nós também temos Kikoru Shinomiya, que recebeu o traje que era da sua mãe, que foi fabricado em cima da genética do Kaiju número 4. Podemos até mesmo ver que essas armaduras têm uma espécie de fantasma. Você que jogava Gran Turismo, joga Gran Turismo, sabe o que eu estou falando, mas funciona da mesma forma, que é você competir com os antigos portadores da armadura. E a Shinomiya está competindo com a sua mãe.
Nós também podemos observar que o Ishikawa acabou de receber o equipamento criado em cima dos poderes do Kaiju número 6. Até o momento na tropa, ninguém era compatível com as habilidades do Kaiju número 6, até a chegada do Ishikawa, até o aprimoramento do personagem como grande soldado para controlar as habilidades do Kaiju número 6. E nós também temos o grande Gennarumi, que recebeu os poderes do Kaiju número 1, recebendo suas retinas para conseguir prever os ataques dos seus inimigos. Ele acabou recebendo as retinas do Kaiju número 1 e assim consegue prever os ataques dos seus adversários. Então, só esses soldados já têm equipamentos absurdos para conseguir bater de frente contra os Kaijus. E a gente consegue visualizar que seus poderes já são anormais. Já estão além do que um ser humano consegue fazer. Todas essas habilidades são cruciais para o avanço dos soldados em busca de eliminar todos os Kaijus no mundo. Mas as coisas parecem que não são tão simples assim. Nem sempre foram tão simples assim. Isso porque a genética dos Kaijus podem ter se espalhado também entre os humanos, de forma acidental ou não, podendo fazer com que Soshiro Hoshina seja um descendente de um Kaiju. No capítulo 66, vemos Soshiro contando um pouco da história da Força de Defesa do Japão para o Kafka. Vemos a apresentação do Santuário Ryunen. O vice-capitão nos apresenta o lugar que eles honram todos aqueles que morreram lutando contra os Kaijus desde o período Edo. O período Edo no Japão começa em 1603. Então podemos ver que os samurais lutavam contra os Kaijus. E até mesmo dá para pensar que os yokais antigos no universo de Kaiju número 8 não eram simplesmente Kaijus que se espalharam pela sociedade, se espalharam ali pelas culturas através com o termo de um yokai. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa conversa dos dois é a fala do Hoshina de que seus ancestrais também estão enterrados naquele lugar. O que marca para nós que o clã Hoshina luta contra Kaijus há muito tempo, provavelmente desde a era Edo. Toshiro pergunta a Kafka se ele conhece a história do Daikaiju, da era Meireki. E Kafka responde que sim, que esse Kaiju é ensinado nos livros na escola e que reduziu Kanto e Edo a cinza. A gente pode observar durante toda essa fala ali do Hoshina de que esse Kaiju, a forma como esse Kaiju pode destruir muito sobre o Japão, é estudado até os dias de hoje. Isso é confirmado, reconfirmado através das palavras do Kafka, mostrando que esse período e esse combate foi de suma importância para o Japão. O vice-capitão responde que naquela época os soldados da Força de Defesa enfrentavam Kaijus de forma primitiva, com lanças e espadas. Muitos deles morreram no combate. O Hoshina chega até mesmo a dizer que foi o combate que mais soldados morreram. Toshiro diz que quando eles morrerem, também vão descansar naquele lugar. E pergunta a Kafka se isso não lhe deixava animado em descansar juntamente com os seus ancestrais. Os dois começam a treinar e Kafka aprende muito mais coisas com o Soshiro. A gente está observando agora, através do combate do Kaiju número 9 contra o Kafka, sobre essas habilidades que o protagonista acabou aprendendo. Mas então, eles decidem voltar para a base para finalizar o treinamento naquele dia. Só que quando o Kafka está voltando para se despedir, né, a forma como ele se curva como referência àquele templo, ele enxerga o Kaiju número 8. Algum antecessor que provavelmente lutou contra o Daikaiju da era Meireki. A forma como foi apresentado para nós através dessas ideias pelo Hoshina, e agora o Kafka estava vendo o antigo portador do Kaiju número 8, ou possível portador do Kaiju número 8. Agora, pra gente entender um pouco mais sobre essa fala do Hoshina, a gente precisa voltar ao painel de quando o Soshiro está explicando a luta contra o Daikaiju.
da era Meireki. Veremos ali o líder do agrupamento com os mesmos trajes do Kaiju número 8 anterior ao Kafka. A gente se aproximar aqui na tela, a gente vai ver aqui um personagem muito parecido com as mesmas roupas que a gente visualiza ali durante o capítulo, durante a forma como o Kafka enxerga o portador antigo. Então, só precisamos somar as equações. Se o membro da força de defesa da era Meireki lutou contra o Daikaiju e os antepassados do Soshiro estão enterrados também naquele lugar, será que não podemos dizer que o vice-capitão não seja descendente do Kaiju número 8? O clã Hoshina está há muito tempo na força de defesa. Então, por que não podemos pensar que a forma dos soldados de antigamente para eles ficarem mais fortes e lutarem contra os kaijus eram evoluindo de forma biológica natural? Que eles fossem modificados de forma biológica, mas no sentido natural. Os experimentos com a genética dos kaijus com os humanos não devem ter começado recentemente. Talvez essa mistura veio das formas dos híbridos humanos, como Kafka, com humanos normais. Os relacionamentos de híbridos que vieram ao longo das eras através, como nós temos com o Kafka, e de humanos normais, humanos comuns, que poderiam gerar filhos com a genética dos kaijus, criando super soldados geneticamente modificados de forma natural. E é daí que poderia vir o clã Hoshina. Para vocês terem a ideia, o kanji usado para China em Hoshina é o mesmo usado para ciência em japonês. Ah, Naoya. Ah, Naoya. Ou seja, Toshiro seria descendente do antigo portador do Kaiju número 8, mediante a mistura genética feita durante a era Meireki em diante. Então, nós teríamos todos esses pontos conectados para fazer com que Toshiro Hoshina seja descendente direto do antigo portador do Kaiju número 8. Algo que chama minha atenção também é o símbolo do clã Hoshina. Dá para perceber ali como se fosse uma espécie de kaiju lá atrás. Mas se nós formos analisarmos, dá para notar que parece com o símbolo, com a figura do kaiju número 8. Olhos finos, a forma mais humanoide assim da parte da frente e até mesmo a posição da mandíbula, dos dentes ali, mostrando algumas características do Kaiju número 8. Então, isso aqui talvez seja mais uma evidência de que o clã Hoshina descende do Kaiju número 8 antigo. Isso então explicaria as habilidades do Soshiro de forma ali como elas são absurdas. O poder do Soshiro atinge cerca de 92% sem um traje de um kaiju. Suas habilidades com as espadas se igualam ao uso de armas de fogo. Isso aqui já é algo extremamente absurdo. O cara consegue lutar acima de muitos soldados que usam armas de fogo apenas com as espadas. E dessa forma ele consegue ser tão forte, mas tão forte, que o seu vínculo ali com o Kaiju número 10 acabou quebrando completamente a conexão do Kaiju com o Kaiju número 9. Então, o Soshiro, ele foi considerado tão forte pelo Kaiju número 10 que ele decidiu se tornar a armadura do personagem, que ele decidiu se tornar sua armadura Kaiju. Então, nós podemos ver que essa força dele pode ser algo anormal. Tem caroço nesse angu e parece que Naoya está cozinhando um grande plot em cima desse Kaiju número 8 antigo. A forma como ele pode estar conectado à força de defesa há muito tempo. E talvez o clã Hoshina pode ter uma conexão muito importante com o desfecho que teremos do Kaiju número 8 e a sua conexão com o Kaiju número 8 antigo. Veremos qual a ligação do Kaiju número 8 com o Soshiro e o que os demais experimentos genéticos podem apontar, podem aprontar ainda no mangá.